Bom, nós estamos aqui estudando o livro de Provérbios. Não? Acabou? Deu chute? Volta. Pronto. Provérbios de Salomão. Provérbios aí você tem 10:1. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Eu gostaria de interpretar esse versículo. Como que eu faço? Aí você vai utilizar esse método aqui, que é o método ensinado por Howard Hendricks, em um livro chamado Vivendo a Palavra. Se vocês quiserem adquirir esse livro, vai ser a melhor aquisição que vocês podem fazer nesta área, que é a área do ensino, Vivendo a Palavra. Howard Hendricks. Vocês vão encontrar ele em PDF ou então vasculhando por aí. O que o Howard Hendricks ensina? Como que você vai interpretar um versículo, separando ele. Você tem que identificar passo a passo. Ele dá lá o passo a passo. Eu usei aqui o método do Howard Hendricks. Veja lá que está em vermelho. Essa parte que está em vermelho aqui, ó, o filho sábio, ó, o filho sábio, é um contraste com o filho insensato. Você volta aqui o versículo, olha lá, ó. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Você pega aqui, ó, o filho sábio é um contraste com o filho insensato. Eu tenho dois filhos ou tenho o mesmo filho. Ou ele é sábio ou ele é insensato. Mais uma vez, antítese. Contrário de sabedoria, insensatez. O filho sábio alegra, o filho insensato é a tristeza. O filho sábio, ele alegra a seu pai. E pai aqui, contrastando com mãe. E aqui está um enigma, tá? Por que está um enigma, meus irmãos? Porque esse lado aqui, ele é negativo. E o outro lado é positivo. O pai é positivo, a mãe é negativa. Porque o insensato, que é a tristeza da sua mãe, é porque a mãe gerou o filho insensato. É um enigma. Isso aqui é Salomão colocando a mãe no canto da parede. Esse teu filho é insensato por tua culpa, sua doida. Se o filho der errado, é culpa da mãe. Se deu certo, é porque o pai educou. A educação dos filhos ficava ao encargo da mãe enquanto é criança. Aí, mais uma vez, sem a cultura judaica, vocês não entendem a Bíblia, tá? E tem um monte de explicações que eu ouço, que são dadas da tribuna do ouvinte, que o pregador não leva em consideração a cultura judaica, não leva. E por isso ele pensa que ele está no Brasil, que é a mesma coisa. E ele pensa que ele está no século 21, não está. Cultura judaica, a criança, menino e menina, são criados pela mãe até os 12 anos. Então é função da mãe criar esse moleque para ele ser um homem. O pai vai se intrometer muito pouco nessa criação. Ele é o pai, mas ele não tem tempo. Por quê? Porque ele cuida do pasto. O pai cuida do pasto. Ele viaja com as ovelhas. Ele fica até 1 ano fora, sem voltar para casa para ver. Então ele vai andando com as suas ovelhas, vai procurando pastos, ele some. Ou então ele é um comerciante. Se ele é um comerciante, ele também não tem como ficar em casa. Porque se ele ficar em casa, ele morre de fome. Não dá para fazer nada naquele lugar. Ele tem uma herdade, mas a herdade dele não é suficiente. Se ele tem um gado, ele tem que sair. Se ele é comerciante, ele tem que sair também. Ele não tem como ele ficar em casa. Quem vai cuidar das crianças? É a mãe. É a mãe. Você pode pegar Provérbios aí, capítulo 30, aí você vai ter uma exaltação da mulher que fica em casa e sabe que ela é a dona do lar. No capítulo 30. Mas, se ela não sabe que ela é a dona do lar, ela é a tola. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Então, dentro da cultura judaica, a mulher, para ser sábia, ela tem que tomar conta da casa e dos filhos. O que a gente trazendo para o século 21 é um escândalo. Não dá para pregar na igreja, vocês sabiam? Vocês sabiam que não dá para pregar esse texto na igreja? Que é um furor que começa lá do lado das irmãs, passa pelas jovens da mocidade, pelas adolescentes, vem pegando os pastores do púlpito e você tem que parar a pregação? É capaz de acontecer uma revolução, não dá para pregar. Mas tem cultura judaica dentro da Bíblia, né, irmãos?
Isso, tem que explicar que dentro da cultura judaica e bíblica, é lógico, a gente tem que contextualizar, não vamos radicalizar, mas o que acontece, irmãos? Na hora que a gente está explicando o texto, a gente não pode inventar contexto para as escrituras. Tem que deixar bem claro que esse é o contexto das escrituras. E que depois a gente vai fazer um transporte para o século 21. Mas no nosso tempo não é assim, é igual o Senhor Jesus falou. No começo era só Adão e Eva. Então no começo era assim, mas depois veio o divórcio. Então aí Jesus ele faz a mesma coisa, mas no começo não era assim. Mesma coisa eu, pregador. Irmãos, aqui no livro está dizendo o seguinte, que a mulher sábia constrói a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Aí eu vou situar os irmãos dentro da cultura judaica de que a mulher, para ter algum valor na sociedade, ela precisa tomar conta do filho até os 13 anos. Se ela tomou conta direitinho do filho, ele vai ser a alegria do seu pai, porque ele é sábio. Agora, se fez uma criação ruim do menino e o menino deu ruim, é porque a mãe não soube criar o pestinha. Por isso aí é cultura judaica. Eles culpavam a mulher pelo homem que deu errado, tá bem? Culpava mesmo, viu, irmão Bruno? Isso aqui não tem desculpa. Você vai pegar de Gênesis até o último capítulo da Bíblia em Malaquias, a mulher é responsável pela criação do menino. Instrui o menino no caminho em que deve andar. É a tua parte, mãe. Aí depois você entrega para o pai, a partir dos 13 anos. E aí você vai ver que até o fim ele não se desviará. Vai valorizar o ensino da mãe, vai valorizar se ela for sábia. Se ela não for sábia, não tenho que elogiar a mulher tola, que é uma das coisas mais erradas que a gente faz. Nós elogiamos quem não merece, tá? Nós elogiamos quem não tem sabedoria. Nós fazemos muito isso, para poder, sei lá, jogar confete. É coisa nossa. Né? Lá, é coisa nossa. Então o livro de Provérbios, ele é uma coletânea de máximas de sabedoria, contrastando a vida virtuosa com a vida viciosa. Então vício, meus irmãos, esse tema aqui é dentro da filosofia, ele é muito caro. Os gregos, eles perguntavam o seguinte, o que é uma vida virtuosa? O que eu tenho que fazer para ser virtuoso? Aí os primeiros gregos diziam o seguinte, você tem que ter nascido bem. Se você tem sangue azul, sangue nobre, sangue dos deuses, você é uma pessoa virtuosa. Quais são as virtudes? Coragem, prudência, força. Isso aí são as virtudes dos gregos. Você tem que ter coragem, força e prudência. E tem que ter sabedoria. Aí eu vou te valorizar. E como que você consegue isso? Os deuses vão te premiar com isso daí. Você é um filho dos deuses. Depois surgiu a filosofia dizendo, não precisa ser bem nascido. Se você quiser se tornar virtuoso, basta você segurar os vícios. Deu vontade de beber, mas você tem que segurar com o autocontrole, que você quer beber. Deu vontade de xingar, mas você controla a sua língua. Deu vontade de esmurrar, mas você controla os seus músculos. Deu vontade de trair, mas você vai lá e se castra. Mas você não trai. Aí vocês falam, mas é assim mesmo? É. Tem um mito entre os gregos, tá? E esse mito diz o seguinte, que o rapaz descobriu que ele tinha casado com a mãe. O nome desse rapaz chama-se Édipo. Então Édipo, ele descobriu que por uma tragédia ele casou-se com a própria mãe. Ele não sabia que era a mãe dele, mas no final ele se casou com a mãe dele. Quando ele descobriu que ele estava tendo um caso com a mãe dele, tendo filhos da mãe dele, e que os filhos eram irmãos, e que ele havia casado com a mulher do pai e matado o pai, isso aí faz parte do mito de Édipo, o que fez ele então? Ele cegou os próprios olhos, vazou os próprios olhos e se castrou. Pronto, eu não vou ter mais nada com a minha mãe e nem vou colocar os olhos em outra mulher de novo. O que significa isso? Você vai ser uma pessoa viciada se você quiser. Mas se você quiser ser uma pessoa virtuosa, você vai ser também. E o livro de Provérbios, ele vem nesse caminho. Você vai ser virtuoso se você se aplicar à sabedoria. Se você não se aplicar à sabedoria, você vai ser um tolo viciado. Você vai se entregar aos vícios como um animal. Animal não tem vício e nem virtude, tá, irmãos? Porque o animal segue a natureza. E o livro de Provérbios usa muitos exemplos dos animais, a gente vai ver alguns aqui. Vai ter com a formiga, quem? O preguiçoso.
preguiçoso, eu estou observando uma formiga. O livro de Provérbios usa muitos animais também. Olha, assim como a lagartixa no palácio do rei, assim é o jovem com uma donzela. Você está vendo a lagartixa ali, daqui a pouco, ó, sumiu. Assim é o jovem com a donzela. Você está vendo ele aqui no culto hoje, mas terminou, pé no mundo. Desligou o WhatsApp. Só no outro dia. Onde estava? Na vigília, no monte Sião. O livro de Provérbios fala, tá, tudo bem. Então, ele vai pegar os animais, vai observar os animais, e esses animais eles estão seguindo a natureza. É por instinto. Só que você não, você tem razão. Você tem a sabedoria. Se você exercitar a sua sabedoria, você vai ser uma pessoa virtuosa. Mas se você não colocar em prática, você vai ser um tolo. Vai ser um tolo e lógico que você vai ser pego pela sua própria estultícia, tá bem? Estultícia é astúcia. Chapolin colorado. Então, você vai com a sua marreta biônica, mas vai sempre apanhar dos bandidos no final. Porque o vício é mais forte do que a virtude, tá, irmãos? O vício, ele toma conta de você. Um pouquinho a deitar, um pouquinho a cochilar, um pouquinho a dormir, e aí sobrevém sobre você a sua pobreza. É o que diz o livro de Provérbios. Se hoje você está na pobreza, é porque você ontem não se preparou para o dia que você ia ter que pagar suas dívidas sozinho. Isso aí é o livro de Provérbios, muito prático, meus irmãos. Olha lá, começa assim, ó, Provérbios 1, 1 e 4. Dá para ouvir os irmãos lá embaixo, né? Nossa, até o cheiro do bolo. A autoria de Salomão. Será que foi Salomão que escreveu mesmo o livro de Provérbios? Você fala, foi. Até hoje eu aprendi que foi. Não foi, tá bem? Não foi Salomão que escreveu todo o livro de Provérbios ou todos os provérbios. Ele falava, não é que ele não escrevia, ele escrevia também. Bom, ele escrevia, ele compunha. Salomão realmente ele é o sinal de sabedoria. Ele tinha capacidade para isso e de dom de Deus para isso. Mas o livro não ficou pronto, o livro de Provérbios, do jeito que está aqui, pelas mãos de Salomão. Não foi Salomão que deixou o livro desse jeito. Quem deixou o livro desse jeito foram os compiladores da corte, os escribas. Estou pagando, é para isso que vocês servem, não é? Então vai lá, monta o texto que eu quero que esses provérbios sejam cantados depois, ou contados. Era para ser contado, igual plaquinha que a gente fica colocando no status do WhatsApp. Então era isso que ele queria naquele tempo, que os provérbios dele fossem falados de boca em boca. Então o Salomão queria isso daí. Mas aí o Provérbios ele começa com Salomão dando autorização de que o nome dele seja utilizado. Por isso que a gente acredita que Salomão é o autor dos provérbios. Não é que ele é o escritor dos provérbios, mas ele é o autor. Ele não deixaria que uma frase levasse o nome dele se não tivesse sido dito por ele. Ele não ia manchar a fama dele. Ia pegar o cara e ia mandar matar. Falou em nome do rei e o rei não mandou falar nada. E Salomão mandava matar mesmo, viu? Você pode pegar o livro de o primeiro livro dos reis, vai ler lá o capítulo de número 11, que fala dele, pega o segundo livro das crônicas, capítulo 9, vai conhecer o Salomão da Bíblia, e o camarada mandava matar. Irmão, general Joabe, sumo sacerdote sedioso, Salomão não tinha esse negócio não. Ele consolidou o poder dele mandando matar os inimigos. Aí o pessoal percebeu que Salomão não era fraco não. Mandava matar. Por isso, se alguém disse uma palavra em nome de Salomão e não é Salomão, ele mandava matar. A gente acredita então que Salomão ele é o autor desse livro, ou então alguém ousou colocar o nome de Salomão depois que ele morreu. Alguém ousou transformar Salomão num falador, dar mais fama para ele. Só que aí você tem os descendentes de Davi, como Ezequias, por exemplo. O que o Ezequias fez? Ezequias tinha escribas na corte e o Ezequias mandou compilar os ditos de Salomão em um outro livro. E aí ajuntou com o livro de Provérbios. Ezequias, ó, está lá na frente. Salomão está aqui, ó, 800 anos antes de Cristo. Ezequias está lá na frente, 600 anos. Então, o que fez o rei Ezequias? Pegou as frases de Salomão que não estavam no livro de Provérbios e mandou compilar e ajuntar com o que já tinha. Quer dizer que realmente nós podemos acreditar na autoria do livro como sendo a maior parte de Salomão. Lá está, Provérbios de Salomão
filho de Davi, rei de Israel. Para quê? Para se conhecer a sabedoria e a instrução. Tem uma das coisas que a gente descobriu no livro dos sábios, irmãos, é o seguinte, é que o sábio não tem paciência de ensinar para tolos. Bom, não tem. Eu vou ensinar uma vez, duas. Terceira vez é por sua conta. Os sábios, eles ensinam para vocês aprenderem, não para vocês ficarem rechaçando. Sabe aquelas aulas de escola dominical que o professor está ensinando e o pessoal está sentando a madeira do professor, tentando desacreditar o professor? Eu tive um irmão desse aqui na escola dominical uma vez. Depois que eu ensinei mais ou menos uns 20 minutos, aí ele fez 2 ou 3 perguntas para poder contrariar ou corrigir aquilo que eu tinha falado. Aí eu identifiquei o cidadão na hora. Identifiquei, lógico que você não pode dar ibope, tá? Você que é professor de escola dominical, não dê ibope para aquele irmão que quer contrariar você. Se você der ibope, você perde a audiência, tá? Isso aqui é a sabedoria, tá? Junto com a experiência. Você faz igual aquele episódio lá do Eu, a Patroa e as Crianças, sabe? É mesmo? É mesmo? Sabe? Muito bem, meu irmão. Então, continuando aqui. Tá bom? Porque se você der ibope, você perde a audiência. Aí o pessoal vai atrás do falador e você não consegue mais voltar para a sua aula. Tem que tomar cuidado. Sua aula tem que estar preparada. Você não pode perder o fio da meada com o cara que fica lá querendo atrapalhar, ou a irmã sabidona, né? Tem irmã que é sabidona. Tem irmã que é sábia, né? Tem outra que é sabidona. Então tem que tomar cuidado. Então aqui, ó, Provérbio de Salomão para quê? Para você conhecer a sabedoria e a instrução, tá? Para se entenderem as palavras da prudência. Eu vou dar um monte de palavras para você, é para você entender. Eu não estou falando para ficar em enigma, estou falando para você entender. Para se receber a instrução do entendimento. Volta aqui a palavra instrução. Aqui você já percebeu que ele está dando valor para a instrução do entendimento. A justiça, o juízo e a equidade. Justiça, juízo e equidade são sinônimos, tá, irmãos? Justiça, aonde tem justiça, tem juízo. Onde tem juízo, tem equidade. Qual que é a ideia da equidade? A equidade é a própria justiça. É tratar a pessoa conforme o mérito. Isso é equidade. Você plantou, você colhe. Se você merecer, eu te elogio. Se você não merecer, eu não te elogio. Se merecer a minha crítica, eu vou te criticar. Isso é equidade. É dar para você o que é seu. Quer dizer que você tem aí um chamado paralelismo sinonímico, meu irmão. É o nome que chama, tá bem? O que é paralelismo sinonímico? Eu uso sinônimos e coloco ele ou em cima ou do lado. Paralelo. Tá? Paralelo é aquilo que está do lado. Para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. Você não precisa esperar você envelhecer para você ficar sábio. Você pode começar a ler o livro de Provérbios e aí você vai ficar com bom siso. O que é bom siso? Bom senso, tá? Tem que ter bom senso. Você não sabe muito bem qual decisão você vai tomar numa situação difícil. Vai pelo bom senso. Bom senso. Qual que é o bom senso? É aquilo que não vai causar prejuízo para você. Vai causar prejuízo? Então não faz nada. Vai ser prejuízo? Vai te dar um lucro? Faça alguma coisa. Vai ficar empatado? Ou não vou? Então, lendo o livro de Provérbios, você vai ter bom senso. Dá vontade de ler o livro todinho, não dá, irmãos? Dá, né? Aqui, não sei se dá para os irmãos enxergarem bem aí, mas é primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 29 ao 34. Ali está o porquê nós acreditamos na autoria do livro de Provérbios atribuído a Salomão pela tradição, a tradição bíblica. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento. Essa palavra muitíssimo aqui, muitíssimo, que eu destaquei aqui em vermelho, é um superlativo. Superlativo é um recurso da língua portuguesa, onde você pega um termo e você aumenta. É superlativo. Está batendo no máximo do máximo. Lato é lado, tá? Então, superlativo é aquilo que vai até os máximos do lado. Então, está dizendo que é muitíssimo entendimento. Além de ter entendimento, é muito. E não é muito, é muitíssimo.
Eu tenho um amigo que ele é muito sábio, ele é muito inteligente, muito mesmo, sabe? E quando ele está falando, eu ouço, porque eu tenho vergonha de falar tolice perto dele, falar sem saber o que eu estou falando. E geralmente isso acontece, quando você percebe que uma pessoa sabe daquilo que está falando perto de você e você não sabe, melhor ouvir. Melhor ouvir. Com pessoas assim, é melhor você aprender a perguntar. Porque você aprendendo a perguntar, você aprende mais. Agora, tentar ensinar essa pessoa, ele pode te ouvir por educação. Era o caso de Salomão. Não dava para falar perto de Salomão. Tá? Não dava, porque se falava perto de Salomão, ele é mesmo. É mais ou menos isso. É meio chato. Mas é que nem meu filho. Meu filho tem 8 anos. De vez em quando ele vem me ensinar. Aí é lógico que eu não quero destruir a criatividade que ele tem. Mas nem tudo que ele fala realmente é aquilo que ele está falando. Então eu dou um pouco de razão para ele, eu vou ensinar ele a fazer as pesquisas. Onde foi que você ouviu isso? Da onde que você inventou isso? Aí ele, eu que pensei com a minha cabeça. Tá bom, mas eu acho que você viu com alguém, não foi? Depois é que ele vai confessar que ele viu um desenho, um filme ou a professora, mas ele quer levar o crédito. Ele quer. Aqui no caso, você está falando perto de Salomão. Você vai falar perto de Salomão? Toma cuidado, porque Salomão vai te ouvir por educação. E largueza de coração. O coração de Salomão, a outro superlativo aqui, era grande, tá? Grande. E aí você tem aqui uma figura de linguagem, como a areia na praia do mar. Como a areia na praia do mar. Isso aqui é uma outra figura de linguagem, para denotar o seguinte: exagero. Exagero. Eu vou usar um exagero. O homem tem tanta sabedoria que se você pegar e parar perto da praia do mar assim, a sabedoria dele é da quantidade de grão de areia que está ali. É muita coisa. É para colocar a gente realmente com medo de ficar perto do cara desse. Com medo, ou não? Isso quer dizer com largueza de coração. Largueza de coração é aquela abertura que você tem para aprender. Isso é largueza de coração, outra figura de linguagem. Você aprende com o coração. Então, como você aprende com o coração, se o seu coração for pequeno, você não aprende nada. Mas se o seu coração for largo, você aprende cada vez mais. É outra figura de linguagem. Bem? Aí é metáfora. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente. Mas é um exagero, meu irmão. Porque é muita gente. Comparar Salomão com todos os sábios do Oriente é um exagero da Bíblia. E de que toda a sabedoria dos egípcios, irmãos, a sabedoria dos egípcios é sabedoria para construir pirâmide. Pirâmide. Não se constrói pirâmide hoje em dia. Pega todos os engenheiros com todas as indústrias de engenharia que tem aí e fala, constrói uma pirâmide igual aquela lá que é a pirâmide de Gizé. Eles dizem, não dá. Não dá porque um bloco pesa 10 mil toneladas. E para levantar um bloco de 10 mil toneladas, nós precisamos de 25 guindastes. E os 25 guindastes têm que levantar o bloco ao mesmo tempo, porque senão afunda. E tem que os 25 crânios operarem os 25 guindastes ao mesmo tempo, milimetricamente. Não pode atrasar um segundo. Se esse aqui está indo para a direita, aquele tem que ir para a esquerda. Esse aqui está indo para trás, esse aqui tem que ir para frente. Então nós não sabemos como as pirâmides foram construídas. Nós não sabemos. Não sabemos como os blocos foram cortados, não sabemos como os blocos foram transportados, não sabemos como que aquele pessoal empurrou aqueles blocos lá para cima, não sabemos como que aquele negócio foi escrito, é um mistério. Centenas de pirâmides. E outra coisa, você tem que colocar ela num enquadramento matemático, por causa que se as pedras não forem cortadas exatas, elas não se encaixam. Não se encaixam, é um mistério, tá bem? É um mistério. E aí está dizendo que Salomão sabia como construir uma pirâmide. Aí você fala, como que ele fez? Ele foi lá em Tiro, ele fez amizade com o rei Irão. Irão era um homem que ele era rei de Tiro, e Tiro era uma das cidades mais antigas do mundo. E havia uns templos lá, que eram os templos fenícios, que eram os templos mais poderosos da antiguidade. Os templos fenícios. Eles não cediam a terremotos, não caíam. E o Salomão falou, vou construir um templo para Deus. Davi me deu um esboço aqui, mas eu não gostei do esboço de Davi, é muito fraquinho. Aí o Salomão pegou e melhorou o esboço e falou, eu quero um templo igual ao seu, um templo fenício. E é o seguinte, eu não quero pedras de Jerusalém, eu quero as pedras que são lavradas fora de Jerusalém, que sejam transportados
pelo Rio Jordão, e eu quero os cedros que sejam cortados aqui do Líbano, e que eu quero que o templo seja montado fora de Jerusalém, a engenharia fora de Jerusalém, e montado em Jerusalém precisamente. Não quero ouvir barulho em Jerusalém. E ele fez isso com engenharias dele mesmo. E ele contratou os engenheiros da Fenícia. E o templo de Jerusalém era um templo fenício, portanto um templo pagão, tá? O modelo era um modelo pagão, para desespero dos estudantes de teologia que acham que o templo de Salomão é o templo do Senhor. Não é o templo do Senhor, tá? É de Salomão mesmo. É do Salomão. Saiu da cabeça dele. Megalomaníaco. Ele era considerado megalomaníaco. E ele tinha sabedoria para isso aí. Então a Bíblia está dizendo que a sabedoria dele era maior do que toda a sabedoria do Egito. O Egito é o país onde nasceu a matemática, meus irmãos. Matemática. A sabedoria dos egípcios, ela é mais antiga do que a sabedoria dos gregos. Os gregos foram aprender com os egípcios. Os gregos, meus irmãos. O Egito, ele teve o primeiro império egípcio e o segundo império egípcio. Eles dominaram o mundo inteiro, até a Babilônia. Então dizer que Salomão era mais sábio que os egípcios é um exagero, tá? É um exagero. Mas a Bíblia está dizendo que é isso mesmo. Então, e ele era ainda mais sábio do que todos os homens, do que Etan, o Esraíta, Emã, Calcol, Dardá, os filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. Esse pessoal aqui não era judeu, tá? Esses nomes que estão lendo aí, é nome de sábios da antiguidade. É mais ou menos aquele pessoal do tipo Albert Einstein, sabe? É esse pessoal aí da astrofísica, os grandes mestres da humanidade. Está dizendo, os mestres ficaram no bolso de Salomão, mais sabido que todos. Então um homem superlativo como esse aqui é realmente de colocar medo, tá? Ele era uma espécie de semideus. E disse 3.000 provérbios. Você consegue inventar uma frase nova hoje? Uma só. Ó, o irmão Clécio disse. Aí vai parar lá no Belém, o que o irmão Clécio disse, vai parar na internet, daqui a pouco está lá nos Estados Unidos. Vamos pegar logo a propriedade e colocar em outro nome. Vamos fazer isso, né? Apropriação indébita. Porque a gente não consegue, a gente não tem sabedoria para criar uma frase, a gente usa a frase dos outros. Olha só que drama que nós temos. Salomão tinha inteligência criativa, tá? Que é muito valorizado pelas empresas. Quem sabe criar. Então quem vai fazer publicidade e marketing, ou vocês que já fizeram publicidade e marketing, vocês valem ouro, porque vocês são os criadores das ideias, o que é muito difícil. Eu não sei criar, eu não consigo criar, não consigo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que copiar, é o que eu faço. Salomão criou 3.000 provérbios, não estão os 3.000 provérbios aqui, tá bem? Não tem, contando todos esses provérbios, eu não me lembro muito bem, mas não tem mais de 200 aqui. Questão de 200. Aonde foi parar os outros 2.800? Perdeu. Era 3.000 provérbios e não está aqui na Bíblia. Sumiu as palavras de sabedoria de Salomão. E foram os seus cânticos. Quantos? Olha só, isso aqui é um exagero, não é possível. O camarada escreveu 1.005 músicas. Você pega aqui, ó, o livro de Cantares de Salomão, é um poeminha de nada com 5 capítulos, tá? São 5 capítulos, não são bem 5 capítulos, a gente chama de capítulo que está dividido assim, é dividido em atos, tá bem? Atos são cenas. O livro de Cantares em 5 atos aqui, é musiquinha, são as músicas dele, músicas que ele escreveu para a Sulamita. Nós não sabemos se Sulamita existia mesmo ou se era uma odalisca que roubou o coração de Salomão. Pelo menos ele comparou essa odalisca aqui com 1.000 mulheres e ele falou, é a única que merece um poema, a única. E que as filhas de Jerusalém tinham inveja dela, porque Salomão tinha escolhido ela. Alguns imaginam que Sulamita era a rainha de Candace, bem que aparece lá em 2 Crônicas 9. Ou a rainha de Sabá, que o Senhor Jesus falou, veio de tão longe e se apaixonou por Salomão. Tá? Ela ficou encantada, ela foi realmente encantada porque ele era ele era bom de lábia, meus irmãos. Salomão era um conquistador.
Tá? Ele era um romântico. Né? Tinha os dois. Tinha os dois. No caso da rainha de Candace aqui, ela realmente ficou encantada porque ela se apaixonou por ele. Se apaixonou. Ele era bom de lábia. O que tem que trazendo para hoje? Que vale ser a lábia? Bom, você que não tem dinheiro, irmão, você vai ter que ficar fica sábio, né? Você só tem contas a pagar, então, meu irmão. Aprende lá, Camões. Faz tudo. Então, mas resolve. Tem um pessoal aí que não tem dinheiro, mas tem cada mulher que eu vou falar, né? Então elas pagam para ele. Eu conheço uns 3 camaradas aí que as mulheres pagam para ficar com eles. Rapaz, a mulher pagou para ficar comigo. Eu falei, é mesmo? Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Todos, irmãos. Todos é muita coisa. Bem? É uma figura de linguagem para mostrar que o homem era super poderoso. Então não é difícil a gente acreditar que ele tenha escrito o livro de Provérbios.